Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui no nosso observador, dando uma olhada ainda nas notícias, né? E essa aqui interessante foi esse bloqueio aqui das contas. É o assunto do momento. Gente, não tem outro assunto. Isso é uma bomba nuclear que, né, está prestes a explodir no nosso colo aqui no Brasil com relação a essas sanções. Não tem nem o que discutir dos Estados Unidos contra o Brasil, que vai influenciar diretamente o comércio, serviços, valores de produtos no mercado, em tudo, gente. 50% daqui a 8, 9 dias, né? No dia 1º de agosto, né? Até a madrugada do dia 31, nós temos 10% de impostos sobre produtos brasileiros que vão para os Estados Unidos, né? A partir do dia 1º será 50%. Isso se a coisa ainda não escalar ainda mais, né? Com essa queda de braço entre o senhor Alexandre de Moraes, o Marco Rubio, o Trump, Elvira Salazar, o Paulo Figueiredo, né, o Rodrigo Constantino, que coitado tá cuidando lá do câncer dele, né, cara, que coisa terrível, Eduardo Bolsonaro e tudo, o PL aqui no Brasil, milhões de pessoas, pelo menos 50 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, né, e tem direito de continuar votando nele no ano que vem, né. Então tá aí no Correio Brasiliense aqui, que o Alexandre de Moraes, gente, ele fez uma coisa terrível, né? Primeiramente, bloqueando o acesso do Bolsonaro ao filho. Isso é um absurdo. Como é que você impede um pai de falar com um filho, gente? Não é bizarro isso aí? Mas a imprensa está achando bonito. Vocês estão achando lindo, né? Além disso, Eduardo Bolsonaro não pode negociar imóveis, nem móveis, nem movimentar conta bancária no Brasil, nem a chave Pix. A chave Pix dele foi cancelada. Cancelada ou suspensa, não sei. Ele está licenciado. Aí o Correio Brasiliense assim, ó. Licenciado estaria em conluio com o pai para agir nos Estados Unidos contra o Brasil. Cara, esse pessoal é muito esquerdopático, né? É bizarro, cara. Está em conluio, eles gostam de usar essas palavras. O cara vai no dicionário lá, aquele jornalista universitário, recém-formado de 25 anos, né? Vai lá no Aurélio. Ai, meu Deus do céu. E arruma uma palavra dessa assim. Me arruma uma palavra bem, né, jocosa para eu falar de uma camarilha da ultradireita que está querendo, né, vilipendiar o Estado democrático de direito. Meu Deus do céu, cara. Olha, enquanto isso, o Mula, né, cortou mais Bolsa Família, né, cortou para o menor nível desde 2022, né? Tá cortando, gente. Tá cortando porque a coisa chegou naquele ponto onde o governo vai ficar insolvente. Inadimplente já está. Eu estava lendo uma matéria sobre os Correios, né, que os funcionários dos Correios estão com dificuldade de receber aposentadorias, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Novo corte no Bolsa Família. Não tem de onde tirar, né, gente? Se bem que o IOF já está valendo, né? Eu quero ver como é que, depois que o Alexandre de Moraes mandou voltar o IOF para cobrança, né, do aumento do IOF, eu quero ver como é que o governo, como é que as empresas vão resolver esse imbróglio fiscal, contábil, para pagar o atrasado aí, porque é retroativo, né? Você vê como é que o governo é maravilhoso, né? Como é que o Estado ajuda o cidadão, como ele é bonzinho, né? Cara, quanto menos Estado, melhor. Quanto menos servidor público, melhor. Quanto mais técnico, servindo melhor, com o Estado pequenininho, cuidando talvez de estrada, segurança, infraestrutura, e ponte, estradas, aeroporto só. Aeroporto não, aeroporto tem que ser privado também, né? Não pode, não. De vez em quando me dá um bug no milênio, na minha cabeça, assim, do mundo liberal clássico com o mundo ANCAP, né? O libertário. Eu fico no meio termo, assim, tem coisas que eu não consigo conceber no mundo libertário, né? Da sociedade de leis privadas. Eu fico assim, ainda meio tonto, né? Eu acredito no Estado mínimo, numa economia mega liberal, com o Estado interferindo o menos possível, com menos regulações, né? Pequenininho, talvez cuidando da segurança marítima, da segurança de fronteiras terrestres, do espaço aéreo,
contra terroristas, contra inimigos externos e internos, aí sim, né? Ah, e, e a infraestrutura de estrada, né, porto só. O resto, gente, porto não, porto também não. Privatiza a porra toda, privatiza tudo. Educação, saúde, tudo privatizado. Segurança nas cidades, assim, privatiza a porra toda. Mas vamos lá, com o novo corte, Lully, Bolsa Família vai ao menor nível em 3 anos, né? Entre junho e julho desse ano, 2025, né, quase 900 mil famílias foram excluídas do Bolsa Família, tá? Então, gente, olha, eu não sei. Se a gente for analisar as decisões esdrúxulas que o governo do Lula está tomando nesses últimos tempos, a gente só pode entender tentar, né, pensar dois movimentos aí. Ou esse pessoal é burro mesmo, estão dando um tiro no próprio pé, porque estão batendo cabeça dentro da esquerda mesmo, ou então eles estão pensando que a coisa vai ficar do jeito que eles sempre quiseram, que é um que é um mundo, um Brasil comunista mesmo, né? Quem tiver contra eu mando prender através do STF, e você vai trabalhar, fica quieto, paga seus impostos, cala a boca e não enche o saco. E eleição vai ser uma coisa meio que teatral, né? Essa coisa de você ir lá na urna, na fila, aquela maquininha mágica, terraplanista, chapéu de alumínio, você acha que está votando em alguém, mas o cara perde o mandato, Deltan Dallagnol, Carla Zambelli, Daniel Silveira, o cara perde o mandato, então o que adianta, né? Agora estão ameaçando o Tarcísio. Tarcísio, calma, hein? Calma, senão a gente tira você do caminho. É o que está acontecendo, gente. A mesma coisa que aconteceu nesses últimos 10, 15 anos na Venezuela. Todo mundo que se manifesta contra, o Maduro manda prender, manda tirar do caminho, faz chantagem e a pessoa acaba desistindo, porque você fica fraco, né? Bolsonaro, eu não sei como é que o Bolsonaro ainda não desistiu, sinceramente, porque com 70 anos, eu não sei, talvez ele tenha medo do que possa acontecer com a família dele. A gente está vendo o que está acontecendo com o Eduardo, né? Aí já viu. E ele tem outros 4 filhos. Então, né? Além da menina, da Laurinha, né? Que é uma menina, uma mulher, né? Tem 16, 17 anos, não sei. E talvez seja esse o medo. O Eduardo já está a salvo, digamos assim, né? Está na América. Mas tem o Flávio, que é senador. Tem o outro menino lá, que é vereador, se não me engano, né? E no Rio de Janeiro. Cara, olha, sinceramente, a coisa tá bem ruim, né? Em julho voltando a falar no governo do Mula e esses cortes todos esses contingenciamentos, inclusive nas universidades federais, e ninguém fala nada. Tem gente fazendo greve por universidade federal no Brasil inteiro, por aí, porque as verbas foram cortadas pelo governo do Mula, né? Em julho, cerca de 1 milhão de domicílios deixaram de receber o Bolsa Família por elevação de renda. Entre eles, 536 mil cumpriram o prazo de 24 meses estipulado pela regra de proteção, que limita o benefício a 50% do valor para famílias com renda per capita de entre R$218, renda per capita de R$218 e meio salário mínimo. Gente, quem é que ganha R$218, hein? Fala sério. Se você for, sei lá, um pedinte, ir lá pro semáforo pedir dinheiro, você ganha muito mais do que isso por dia, gente. Olha, e estão cortando, tá? Estão cortando e a imprensa está batendo palma, não tem ninguém falando nada. O assunto do dia é Eduardo Bolsonaro, que está tentando derrubar de forma armada, com um grupo armado, as instituições brasileiras, assim como o Paulo Figueiredo também. Né? Sem passaporte, sem conta bancária no Brasil, tudo suspenso, uma coisa terrível, uma perseguição que a gente está vendo. Né? Tá assim muito claro, né? Eu fico tentando entender a esquerda, né? A esquerda já sofreu isso no Brasil com o Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro perseguiu alguém da esquerda? Algum ministro da Suprema Corte lá atrás perseguiu alguém da esquerda desse jeito? Eu me lembro do Zé Dirceu reclamando da Suprema Corte quando a Dilma tomou um impeachment. Aí eu me lembro. O Zé Dirceu reclamando pra caramba, o Lula reclamando pra caramba, todo mundo dizendo que o Temer era golpista, fora Temer, você deu golpe,
e foram para organizações internacionais reclamar, pedindo interferência da OEA, da ONU, de ONGs internacionais europeias, pedindo a França, pedindo ajuda ao Barack Obama para tentar restabelecer a ordem jurídica e tal. E, gente, ninguém falou nada, todo mundo, a imprensa ficou aplaudindo, né? Lula dando entrevista na cadeia, né? Lula deu entrevista, várias entrevistas na cadeia. Suzane von Richthofen deu entrevista na cadeia. Bolsonaro não pode dar uma entrevista e não pode usar a rede social, não pode pegar o celular e fazer uma live. Suzane von Richthofen deu entrevista dentro da cadeia, condenada a 30 anos de cadeia. Fernandinho Beiramar deu entrevista. Gente, olha, eu vou te falar uma coisa, cara, tá bizarro demais. Eu sei que, gente, o Bolsonaro, ele mexeu em alguma coisa, um ponto muito sensível dentro do estamento burocrático brasileiro. Ele meteu uma agulha ali, meteu o dedo ali, que o pessoal falou, oh, caramba, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui, vamos acabar com esse cara. Aí o Barroso, nós vencemos o bolsonarismo. Gente, o bolsonarismo está acima do Bolsonaro, da figura do Bolsonaro. Se Bolsonaro morrer agora, ele vira um mártir, assim como foi Getúlio Vargas, tá? Assim como se tornou Getúlio Vargas depois que ele, né, se autodeletou do planeta. Então, eu não sei, o bolsonarismo ele está supra família Bolsonaro. Virou um movimento da direita brasileira, conservadora, religiosa. Assim, a gente sabe como é o Brasil, né? Olavo de Carvalho falava, gente, lá atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, seguindo o professor Olavo de Carvalho, eu ficava ouvindo o Olavo e o pessoal achando que eu estava doido também, que eu era terraplanista, né? Aí, ó. E que o homem nunca pisou na lua. E ele falando, gente, o Olavo de Carvalho, abre aspas, o dia que aparecer alguém no cenário político falando de família, religião, conservadorismo, manter o que é bom dentro do conservadorismo, você mantém o que é bom. Você não elimina tudo para tentar uma nova realidade. O que é bom você mantém. Por isso que o nome é conservadorismo, né? Não tem nada a ver com ser retrógrado, reacionário, muito pelo contrário, né? E ele falava, o dia que aparecer essa pessoa, ela estará eleita para qualquer cargo. E a gente viu o que aconteceu. Vamos aguardar, né? Vai acontecer agora, daqui para frente, vamos ver essas sanções aí contra o Eduardo Bolsonaro, se o Marco Rubio e o Trump farão alguma coisa. Eu ouvi falar, essa semana mesmo, em algumas fontes, que o governo americano vai colocar sanções ainda mais pesadas contra servidores públicos em Brasília, Polícia Federal, PGR, como já colocou no Gonê, etc., Supremo Tribunal Federal, etc., segundo escalão ali, ainda vai vir mais sanções. Vamos aguardar. No final das contas, quem vai se ferrar é a gente mesmo, né? Por conta de colocar na presidência da República o Zé Cachaça. Vamos lá, gente. Valeu. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.